Análise técnica, análise do fluxo de ordens e análise fundamentalista. Qual a vantagem, qual a desvantagem, qual a melhor análise para você operar? Bom, tubarões, então eu vou falar sobre os principais tipos de análise do mercado, por que elas funcionam e qual o melhor tipo de análise para qual função. Então vamos começar pela análise fundamentalista. No que se baseia a análise fundamentalista? A análise fundamentalista nada mais é do que o estudo da situação econômica daquela empresa ou daquele ativo mesmo, como por exemplo no dólar. Você faz uma avaliação da situação econômica do país perante a moeda, etc e tal, para poder avaliar. E no caso de uma ação, por exemplo, você vai fazer uma análise fundamentalista sobre a gestão daquela empresa, você vai ver sobre se a empresa tem lucro, se a empresa tem dívidas, sobre os investimentos que ela faz, qual que é a visão de longo prazo. Essa é a análise fundamentalista, quando você analisa questões econômicas da empresa ou do ativo. E baseado nessas análises, baseado na situação econômica da empresa, você toma uma posição, se você vai comprar ou não aquela empresa, ou se você está comprado já, se você vai manter a sua posição ou se você vai sair dela. É muito comum a gente ver em ações, por exemplo, quando troca o corpo de gestão daquela empresa, ter investidores saindo ou investidores entrando. Eu lembro quando Pedro Parente saiu da Petrobras, começou a haver alguma especulação sobre ele ir para BRF, né? Brasil Foods, se eu não me engano, esse é o nome da ação. Quando começou a rolar essa especulação dele tá indo para BRF, a ação começou a subir, acho que chegou a subir 15%. Por quê? Porque ele é um bom gestor e seria muito bem-vindo naquela companhia aos olhos dos investidores. Então, todo mundo começou a já comprar antecipadamente aquela ação, acreditando que ele ia para lá mesmo. Análise fundamentalista observa muito esse tipo de coisa. E para que serve a análise fundamentalista? Muito mais para pessoas que vão comprar os ativos para longo prazo. Não adianta você falar assim, pô, tem uma gestão legal essa empresa e você quer comprar hoje para vender amanhã. Não faz sentido, né? Porque não existe nada. Por mais que a empresa tenha uma excelente gestão, tenha excelentes dados financeiros, tenha um excelente lucro, tenha poucas dívidas, é natural que mesmo nesse movimento de alta dela, haja picos de baixa. Não adianta você comprar uma ação com base fundamentalista para vender amanhã ou semana que vem. Análise fundamentalista serve aí para operações de mais longo prazo. Então agora eu vou pegar a lousa para a gente poder estar falando sobre análise técnica. Bom, agora falando sobre análise gráfica. Análise gráfica nada mais é do que você olhar os gráficos. Olha só que maravilha. E aí você vê lá o gráfico assim e tal, subiu, desceu, foi lá de novo e tal, e aí subiu. A gente vê certos padrões. Você se baseia nos padrões na movimentação de preço passado para tentar identificar as movimentações futuras. Então, se aqui, por exemplo, o preço veio aqui, parou uma vez nesse nível de preço, veio aqui de novo, parou de novo nesse nível de preço. Na próxima vez que ele vier, eu falo, pô, se parou duas vezes lá, a análise gráfica julga que provavelmente vai parar de novo na próxima vez. Então aqui a gente tem uma região de resistência. Isso também serve para baixo. Se o preço veio aqui, parou uma vez, parou duas vezes, parou três vezes, eu sei que essa é uma região de suporte. Por que é uma região de suporte? Porque o preço tende a ficar acima dessa região. Porque é uma região de resistência, porque o preço tende a ficar abaixo. Aí dentro da análise técnica existem vários tipos de estudo. Existe o estudo de figuras gráficas, que analisa padrões, como por exemplo, até aqui ficou meio que sem querer, um ombro, cabeça, ombro, tá? Deixou dois topos aqui no mesmo nível, deixou um topo mais alto, quando volta para perder aqui a linha do pescoço, o preço tende a cair. Então existem vários tipos de estudos. Existem estudos somente sobre padrões de candle. O que são os candles? São as figuras em que os gráficos são desenhados. Então um candle que é todo assim e positivo, né, preenchido, ele é um candle muito forte de compra, ou um candle que é o contrário, vazio, é um candle negativo, ele é um candle muito forte de baixa, porque ele abriu aqui e fechou embaixo sem deixar pavio nenhum, não conseguiu subir, ele só caiu até o final do período daquele candle. Então, a análise gráfica se baseia nos movimentos passados, nas regiões de preço passadas, no desenho que aconteceu no passado, para poder identificar movimentos futuros. Então, a análise técnica é utilizada dessa maneira. E isso funciona
funciona? Claro que funciona. Se não funcionasse, 90% dos traders, porque eu acredito que deve ser essa faixa aí, 90% dos traders não estudariam análise gráfica para ter uma noção de canal de alta, canal de baixa, tendência de alta, tendência de baixa, suportes, resistências, todas essas coisas. Eu mesmo utilizo análise gráfica no meu operacional. Então é muito importante você saber utilizar a análise gráfica para encontrar regiões de suporte, regiões de resistência e tá atuando ali naqueles níveis de preço, ok? Bom, e a última das análises é a análise do fluxo de ordens. O que é a análise do fluxo de ordens, também conhecida como tape reading? A análise do fluxo de ordens se baseia nas ordens. Olha só que maravilha, né? Enfim, mas que tipo de ordem que a gente se baseia? Ordens com frequência e ordens com volume, porque a gente quer identificar os grandes players que estão entrando com volume ali e que vão causar deslocamento de preço. Afinal, é somente com deslocamento de preço que a gente ganha dinheiro. Se eu comprar e vender no mesmo preço, eu não ganhei nada. Eu preciso comprar barato e vender mais caro do que o que eu comprei. Ou eu preciso vender e depois comprar. Tanto faz a ordem. E aí, baseado nos players, baseado nas ordens que estão saindo ali no mercado, que a gente pode identificar pelo book de ofertas e o times and trades, eu tento encontrar quem é um player que está entrando com volume, baseado na frequência e na quantidade de lotes dele, que vai deslocar o preço, e eu entro junto com ele para poder me aproveitar do deslocamento de preço dele e extrair dinheiro do mercado. Então é isso que valida a análise de fluxo, você encontrar players que estão entrando com frequência e volume no mercado para você se aproveitar no deslocamento de preço que eles vão causar. Bom, e agora que você sabe de tudo isso, qual que é o melhor tipo de análise? Qual que é o tipo de análise que você vai estar utilizando para operar? Depende. Eu utilizo as três, só que eu utilizo em situações diferentes. Quando eu vou fazer um swing trade em ações, por exemplo, eu vou estar utilizando análise fundamentalista em primeiro lugar, para eu saber se aquela companhia tem alguma condição ou se o cenário econômico do momento vai me favorecer em alguma coisa. Como, por exemplo, em 2017 eu fiz um trade em Forjas Taurus, baseado na eleição do presidente Bolsonaro. Eu acreditava muito que ele iria se destacar nas pesquisas e que iria se eleger, e baseado nisso, eu procurei por alguma companhia do segmento de armamentos, porque uma das bandeiras dele era liberar o porte de arma para o cidadão. Então eu pensei, pô, se ele vai liberar o porte de armas para o cidadão, eu vou procurar alguma companhia que tenha ligação com fabricação de armas ou alguma coisa assim. A Forja Taurus é uma companhia que tem um histórico horrível, que ela dá muito prejuízo, não tem lucros, tem vários processos, enfim. Olhando só pelo comum da análise fundamentalista, nunca eu compraria aquela ação. Mas por conta do momento da eleição do presidente Jair Bolsonaro, eu acreditava que iria rolar uma especulação ali, por ela ser a única empresa brasileira nacional que fabrica armamentos, né? E com capital aberto em bolsa. Então eu acabei comprando Taurus ali no mês de maio, durante a greve dos caminhoneiros, quem se lembra aí que rolou aquela greve. Eu comprei ela R$2, essa ação chegou a R$12. Eu tive um lucro líquido aí de aproximadamente 400%. Então foi uma baita de uma especulação que eu fiz. Eu carreguei essa posição por mais ou menos uns 6 meses. Foi um swing trade aí com análise fundamentalista. Agora, para day trade, o que eu uso? Eu vou utilizar análise fundamentalista? É interessante eu saber o que está acontecendo, que se vai causar um aumento no dólar, ou uma queda no índice, ou até uma alta no índice, depende. Ou quando eu operava DI, será que isso vai movimentar a taxa de juros do Brasil para cima ou para baixo? Cara, eu acho que a validade disso para day trade é baixíssima. É muito difícil você conseguir fazer uma análise econômica concreta para operar no micromercado, tá? Porque operações day trade são operações que você começa e termina ali dentro de minutos, segundos até, né? Tem operações aí que demoram 15, 20 segundos, dependendo da volatilidade e da velocidade do mercado. Então é muito difícil. O dia pode ser de alta, eu ter trabalhado na venda o dia inteiro e sair com lucro, porque eu consegui acertar os movimentos ali que foram os movimentos de correção durante aquela alta. Então, para você operar day trade, análise fundamentalista não tem muita validade. Agora, análise técnica, sim, porque você consegue identificar os pontos de suporte e resistência para poder estar identificando um bom ponto de entrada. E para melhorar ainda a análise técnica, para você conseguir um timing de entrada mais preciso e para você não sofrer o balanço que a análise técnica te dá, né? Porque você fala assim, pô, vou entrar nesse ponto aqui porque é uma região de resistência. Mas às vezes a região é muito grande, então não vale a
pena você simplesmente apostar que o preço vai parar ali. Aí a gente utiliza análise de fluxo para poder ter um timing de entrada bem preciso. Inclusive, se você ainda não viu as minhas aulas de análise de fluxo gratuitas que eu tenho aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou você clica aqui no card em cima para você ir direto para essa playlist onde tá todas as minhas aulas lá, e você vai ver como que eu utilizo análise técnica junto da análise de fluxo para poder ter um timing de entrada preciso e não ter um balanço grande na minha operação. Assim eu consigo um stop curto e consigo alongar os meus alvos conforme a análise técnica. Então eu entro com um stop curto por conta da minha leitura de fluxo e consigo alongar baseado aí nos alvos da análise técnica. Enfim, não existe melhor tipo de análise. Existe você se adaptar às análises, você saber qual que é a hora de usar, em que ativo usar, em que tipo de operação tá usando cada análise para o seu operacional, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que quer saber mais sobre os tipos de análise e vejo vocês no próximo vídeo.